Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, ótima manhã de sexta-feira, de quinta-feira para você. Hoje, último dia do mês de agosto, dia 31. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Você, como sempre, acordando sempre muito bem informado aqui na nossa programação. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Empresa de contabilidade é alvo de operação civil da Polícia Civil em Goiânia. Deputada quer obrigar a realização de exames toxicológicos em professores da Rede Estadual de Ensino Superior. Senado aprova projeto do CARF e governo espera arrecadação extra de 50 bilhões de reais. Governo precisa de 168 bilhões de reais em receitas para zerar déficit em 2024. Demanda do Brasil por importação de fertilizantes pode crescer cerca de 20% até 2030. Bruno Peixoto e Daniel Vilela articulam a aprovação de projeto que beneficia policiais civis. Servidora da Câmara de Uruaçu denuncia vereador por assédio e importunação sexual. Governo apresenta plano para tirar o Brasil do mapa da fome. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Mais uma vez, uma ótima manhã de quinta-feira para você que passa a acompanhar a partir de agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que recria o chamado voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A medida recebeu 34 votos favoráveis e 27 contrários. Na prática, o mecanismo permite a representantes do Ministério da Fazenda que desempatem votações em julgamentos em favor da União, o que pode ampliar a arrecadação. A expectativa do governo é que o retorno do voto de desempate aumente o recolhimento em torno de 50 bilhões de reais por ano. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na semana passada. De lá, seguiu para o plenário com requerimento de urgência aprovado. Agora, o projeto de lei vai para a sanção presidencial. Desde 2020, as votações empatadas sobre as infrações tributárias eram decididas em favor do contribuinte. Regra que tem sido alvo de críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desde o início do governo. No começo do ano, ele disse que não existe nenhum país no mundo com esse sistema de solução de litígio administrativo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem avisado a congressistas que não vai prorrogar o funcionamento de nenhuma CPI em curso na casa. O recado foi dado nesta semana. Com isso, as CPIs devem correr nas próximas semanas para fechar as investigações em andamento. Atualmente, 4 comissões estão em andamento na Câmara. A da Americanas, a do MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, e das fraudes em apostas esportivas e das criptomoedas. As 3 primeiras têm prazo de encerramento previsto para 14 de setembro. A única com tempo maior de vigência é a de criptomoedas, que apura esquemas de pirâmides financeiras. O prazo encerra no dia 28 de setembro. Embora haja um desejo das comissões de estenderem o prazo dos seus trabalhos, uma eventual extensão do prazo precisa ser autorizada por Lira. Com a sinalização a não prorrogar nenhuma, as comissões devem rever o que será incluído nos relatórios. 6h36. MEI, mudança na emissão de notas, começa hoje, sexta-feira. Quem traz os detalhes é Norberto Notari. A partir desta sexta-feira, dia 1º de setembro, a emissão de notas de microempreendedores individuais passa por mudanças. Os MEIs só poderão realizar o documento por meio do Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. A medida não se aplica a outros tipos de empresas. O novo sistema é gratuito e permite que o empreendedor emita de forma padronizada a nota fiscal, como explica o economista Roberto Troster. Você vai ter só um tipo de nota fiscal para o Brasil inteiro. No site do governo federal, você tem, isso padroniza a emissão de notas, o que é muito bom, que se você
do ponto de vista do emissor, que estava acostumado a emitir de um jeito da MEI e agora tem que emitir de outro, é um pouquinho mais de trabalho. Mas para quem recebe notas fiscais, especialmente hoje que você tem, muitos dos serviços são feitos pela internet, quem recebe a nota fiscal recebe só uma nota. Então, é positivo, é bom, tem um custo de aprendizado, como é que se faz, mas é um ganha, na média, um ganha para o Brasil inteiro, que às vezes um pede de um jeito, um pede do outro. Então, é positivo. A mudança tem como objetivo facilitar o sistema de cidades que não recolhem impostos pela ausência de administração tributária ou recursos tecnológicos. Agora, o microempreendedor precisa ir até o portal gov.br/NFSE ou baixar o aplicativo, além de fazer o cadastro no Portal Nacional de Emissão de Notas e gerar um código e uma senha. Ao realizar isso e preencher algumas informações solicitadas, já é possível produzir o documento. O economista Roberto Troster entende que o impacto na arrecadação federal não será expressivo. O impacto na arrecadação deve ser positivo, mas deve ser pouco. Todo mundo já emite notas fiscais, quer dizer, o grau de informalização das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais é baixo, né? Então, alguma coisa na margem você pode conseguir, mas é muito bom, é positivo, e deve dar um aumento pequeno na arrecadação. A medida foi estabelecida por resolução no Comitê Gestor do Simples Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39 agora. E a Polícia Civil deflagrou na manhã dessa quarta-feira uma operação para a investigação de um escritório de contabilidade em Goiânia. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária apura crimes de associação criminosa, falsidades ideológicas e sonegações fiscais praticados por contadores e diretores da empresa que prestam serviços contábeis e de planejamento tributário. Os policiais cumpriram 4 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão nas residências dos investigados e no escritório da empresa, todos em Goiânia. A ação é um desdobramento da operação policial realizada em maio deste ano, inicialmente em empresas de comércio de bebidas finas. Após a primeira fase, a Polícia Civil encontrou indícios de participação da empresa Soma de Contabilidade nos crimes, que estava associada aos empresários e operacionalizava as fraudes com sonegação milionária. Com a operação, a Polícia Civil quer coletar mais provas do esquema criminoso, identificação de outras pessoas e empresas, recuperação de valores, combate à sonegação, concorrência desleal e enriquecimento ilícito. E se depender da deputada estadual, a doutora Zélie Fritt, da União Brasil, para atuar na rede estadual de ensino superior em Goiás, o servidor terá de ser submetido a exames toxicológicos anuais. O projeto de lei foi apresentado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Entre as justificativas está a segurança dos alunos como prioridade inegociável. A presença de substâncias tóxicas em indivíduos que desempenham papéis vitais na formação das mentes jovens pode gerar preocupações significativas, destaca um trecho do projeto. Outra justificativa é que o uso de substâncias toxicológicas pode atrapalhar a performance profissional dos servidores. E a Polícia Civil resgatou 50 vítimas de cárcere privado e tortura em clínica clandestina de Anápolis. Juliana Carnevale é quem tem os detalhes. A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso da 3ª Delegacia Regional de Anápolis resgatou 50 vítimas que eram mantidas em cárcere privado e tortura em uma clínica clandestina na zona rural de Anápolis. Todas as vítimas são homens entre 14 e 96 anos. Entre eles, há pacientes com deficiência intelectual, cadeirante, autista e alguns dependentes químicos. As vítimas eram trancadas em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico. As investigações apontam que eles foram levados de forma ilegal e involuntária ao local, onde eram confinados mediante pagamento de, no mínimo, um salário mínimo mensal. Vários apresentavam lesões graves, desnutrição e confusão mental compatível com sedação. 6 pessoas foram presas em flagrante, sendo eles o casal proprietário do local e 4 funcionários que agrediam fisicamente as vítimas na tentativa de contê-los.
Todos vão responder por tortura e cárcere privado qualificado. As vítimas foram acolhidas pelo Serviço de Saúde Mental e Assistência Social da Prefeitura de Anápolis e receberam alimentação, higiene e primeiros socorros no estádio Jonas Duarte, local em que foi montada uma força-tarefa para recebê-los. Os servidores realizaram a identificação das vítimas e diligências para localizar familiares, já que muitos são de outros estados. Alguns precisaram de hospitalização e foram resgatados pelo SAMU. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 agora. E a passagem de Pia Sundhage pela seleção brasileira feminina chegou ao fim. Depois de uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, a equipe caiu ainda na fase de grupos na competição na Oceania. A CBF comunicou nesta quarta-feira a saída da treinadora sueca. Além de Pia, deixam cargo as auxiliares Lily Persson e Anderson Johnson. A treinadora foi até a sede da entidade nesta quarta-feira durante a tarde e teve reunião com o presidente Edinaldo Rodrigues. Ela era aguardada pela CBF exatamente no final do mês, depois das suas férias na Suécia. O cenário para uma permanência era muito difícil. A CBF já começou a reformulação em outras áreas do departamento feminino. Pia não resistiu à campanha decepcionante na Copa do Mundo deste ano. A seleção brasileira foi eliminada na fase de grupos, ficando atrás de França e Jamaica em chave que ainda contava com o Panamá. A 18ª colocação no torneio foi a pior da história do Brasil em mundiais da categoria. Ela deixa a seleção com 62% de aproveitamento, superior aos 5 últimos antecessores. A treinadora sueca acumulou 36 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 58 jogos. O único título foi a Copa América de 2022. E o Botafogo está eliminado da Copa Sul-Americana depois de perder o jogo de volta das quartas de final para o Defensa e Justiça por 2-1, gols de Nicolás Fernandes, que marcou os dois para o argentino, e Bolonha contra para o alvinegro carioca. Essa é a primeira derrota do Glorioso desde o dia 3 de junho. Foram 19 partidas consecutivas sem sair de campo derrotado. O Defensa e Justiça segue agora para a semifinal e aguarda o vencedor do confronto entre LDU e São Paulo nesta quinta-feira às 19 horas para saber qual será o seu adversário. Os equatorianos venceram o primeiro jogo por 2-1 em Quito. Do outro lado, o Corinthians espera quem passar de Fortaleza e América Mineiro. Os cearenses venceram o jogo da ida em Minas Gerais por 3-1. O Botafogo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em que é líder com 51 pontos somados e 11 de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. No sábado às 21 horas enfrenta o Flamengo no estádio Newton Santos pela 22ª rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E a necessidade brasileira de importação de fertilizantes pode crescer cerca de 20% até 2030, segundo o analista de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos da Rabobank, Bruno Fonseca. Na estimativa apresentada na última terça-feira durante o Congresso Nacional de Fertilizantes da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, ele levou em consideração a previsão do banco de uma produção de soja de até 200 milhões de toneladas em igual período. Por esse motivo, Fonseca destacou a importância de agilizar o Plano Nacional de Fertilizantes, tendo em conta que a necessidade de fertilizantes do mundo também deve crescer entre 15% e 20% até 2030, com a produção mundial de grãos crescente. O diretor de Desenvolvimento da Indústria de Insumos e Materiais Intermediário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Carlos Leonardo Durans, disse que o desenvolvimento do PNF está avançado e reforçou seu lançamento em novembro. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o governo federal quer articular um conjunto de ações e programas com o objetivo de tirar o país do mapa da fome, reduzir as taxas de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional. A nova política recebeu o nome de Plano Brasil Sem Fome e foi aprovada pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne 24 ministérios. Ao todo, o plano integra um conjunto de 80 ações e políticas públicas para alcançar cerca de 100 metas traçadas. São 3 eixos centrais, de acordo com Valéria Buriti, secretária extraordinária de Combate à Fome do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
E o contrabando causa um prejuízo de 410 bilhões de reais ao Brasil. E quem tem essa informação é Décio Caramigo. O Brasil debate a reforma tributária, um assunto que tem estampado capas de jornais e que especialistas ainda têm reticências a respeito sobre se será benéfico ou não para a economia. No entanto, especialistas acreditam que uma coisa é certa: mexer na forma de tributação pode ajudar a combater o mercado ilegal e o contrabando. No Fórum Correio Debate Reforma Tributária, realizado pelo Correio Brasiliense em parceria com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, os convidados concordaram que um ponto importante da reforma é a possibilidade de acabar com a concorrência desleal. Além disso, apenas com o combate ao contrabando seria possível prover maior desenvolvimento socioeconômico, aumento de arrecadação e ampliação de investimentos sociais. De acordo com o senador Efraim Filho, a reforma tributária e o combate ao contrabando são duas faces da mesma moeda para parte dos problemas econômicos do Brasil. Tanto, o setor produtivo, e falando especialmente desses setores que são atacados pelo contrabando, eles precisam de uma mudança de modelo tributário para tornar esse combate à sonegação mais eficaz, como o Estado, que planeja arrecadar mais, pode encontrar no combate à sonegação a alternativa para poder melhorar sua receita sem aumentar imposto. Outro ponto levantado nas discussões do evento diz respeito ao valor elevado das tributações, que não está necessariamente relacionado ao valor das arrecadações, conforme destacou o procurador do Distrito Federal, Eduardo Muniz. Segundo ele, aumento de imposto não é garantia de aumento de arrecadação. Em alguns setores, o que acontece é justamente o contrário: diminuição de arrecadação. Me pareceu que a gente precisa entrar numa discussão também do imposto seletivo dentro de padrões mais concretos. E como eu disse, a tributação zero traz zero arrecadação. Mas a tributação que se aproxima dos 100% vai trazer zero arrecadação também. Se você tributa 100%, você tem zero, você não arrecada um centavo. Somente no ano de 2022, o Brasil registrou uma perda de mais de 410 bilhões de reais devido ao mercado ilegal. De acordo com o balanço do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade de 2022, o setor de vestuário é o mais impactado pelo contrabando, com perdas de 84 bilhões de reais. Outros segmentos que aparecem no topo da lista são bebidas alcoólicas, combustíveis, cosméticos e higiene pessoal e cigarros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04. Agentes policiais, auxiliares policiais, comissários de polícia e escreventes policiais inativos que pertenciam aos cargos do Grupo Operacional de Identificação e corriam risco de perder a paridade de aposentadoria após cumprirem com o tempo necessário na corporação, tiveram o direito assegurado após um projeto de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Bruno Peixoto, será aprovado nesta terça-feira. Faço questão de ressaltar que o projeto foi um pedido do meu amigo vice-governador Daniel Vilela, é o que destacou o deputado estadual. O presidente do MDB de Goiás atendeu demandas de entidades representativas da categoria com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás, da União dos Policiais Civis do Estado de Goiás e também da Associação dos Profissionais de Papiloscopia do Estado de Goiás. E uma servidora da Câmara Municipal de Uruaçu denunciou o vereador Julisson de Souza Lopes, do Cidadania, por suposto assédio e importunação sexual de forma recorrente na Casa de Leis e também no ambiente virtual. No último dia 25 de agosto, ela esteve na delegacia para registrar a ocorrência. Ela narra, Daliana, que os casos ocorrem de forma constante desde 2021, quando o vereador, conhecido como Gordinho Eventos, começou a conversar com a profissional. Segundo a suposta vítima, em 30 de julho, o parlamentar enviou mensagem de cunho sexual via WhatsApp, com uma figura escrito silêncio. Segundo a denunciante, as conversas geram mal-estar e continuaram, mesmo ela estando gestante. A suposta vítima afirmou ainda que fez uma representação na Câmara Municipal, mas que não recebeu cópia do procedimento e foi afastada por 10 dias.
A Agência de Fomento de Goiás reduz juros para micro, pequenas e médias empresas. A matéria é de Juliana Carnevale. A delegacia especializada no atendimento ao idoso da Terceira Delegacia Regional de Anápolis resgatou 50 vítimas que eram mantidas em cárcere privado e tortura em uma clínica clandestina na zona rural de Anápolis. Todas as vítimas são homens entre 14 e 96 anos. Entre eles, há pacientes com deficiência intelectual, cadeirante, autista e alguns dependentes químicos. As vítimas eram trancadas em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico. As investigações apontam que eles foram levados de forma ilegal e involuntária ao local, onde eram confinados mediante pagamento de, no mínimo, um salário mínimo mensal. Vários apresentavam lesões graves, desnutrição e confusão mental compatível com sedação. 6 pessoas foram presas em flagrante, sendo eles o casal proprietário do local e 4 funcionários que agrediam fisicamente as vítimas na tentativa de contê-los. Todos vão responder por tortura e cárcere privado qualificado. As vítimas foram acolhidas pelo Serviço de Saúde Mental e Assistência Social da Prefeitura de Anápolis e receberam alimentação, higiene e primeiros socorros no estádio Jonas Duarte, local em que foi montada uma força-tarefa para recebê-los. Os servidores realizaram a identificação das vítimas e diligências para localizar familiares, já que muitos são de outros estados. Alguns precisaram de hospitalização e foram resgatados pelo SAMU. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. E a seleção masculina do Brasil teve uma noite para esquecer nessa quarta-feira no ginásio Geraldão, em Recife. Buscando o seu título sul-americano de número 34, o time brasileiro foi uma presa fácil para a Argentina na final da competição, amargando o inédito vice-campeonato. A vitória por 3-0, parciais de 25-19, 29-27 e 25-22, dá ao time albiceleste o seu segundo título continental. O primeiro havia sido em 1964 e em um torneio que não contou com a participação brasileira. De quebra, a seleção brazuca viu um longo tabu ser quebrado, pois foi a primeira vez que ela participou da competição e não levou a taça. E nessa quinta-feira, hoje, portanto, São Paulo vai ao Morumbi para receber a LDU pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O pontapé inicial está marcado para as 19 horas, horário de Brasília. Na partida de ida, a LDU venceu a equipe paulista por 2-1 em Quito. Vale lembrar que basta um empate para a LDU se classificar às semifinais. O São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar às semifinais no tempo regulamentar. É importante lembrar também que não existe mais a regra do gol fora de casa na Sul-Americana. São Paulo e LDU pela Sul-Americana, como dissemos, acontece hoje às 19 horas, horário de Brasília, no Morumbi. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09. E a Associação Nacional de Exportadores de Cereais revisou nesta terça-feira as suas estimativas para exportações de soja, farelo e milho em agosto. Os embarques de soja em grão tendem a ficar entre 7 milhões e 7.748 mil toneladas, em comparação a 7 milhões e 100 mil toneladas previstas anteriormente. A ANAC prevê ainda a exportação de 1,92 milhões de toneladas de farelo, ante 2,10 milhões de toneladas previstas uma semana antes. Já os envios do milho ao exterior devem somar 9 milhões de toneladas a 9 milhões 377 mil toneladas, ante 8 milhões e meio de toneladas esperadas na semana passada. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o Brasil abriu 142 mil novos postos de trabalho no mês de julho. Quem tem os detalhes desse balanço é René Almeida. O Brasil abriu 142.702 novos postos de trabalho em julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira. O saldo positivo foi puxado pelo setor de serviços, com 56.303 novos postos, e pelo comércio, com 26.744 vagas.
No acumulado do ano, foram gerados 1.166.125 postos de trabalho, com saldo positivo nos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas em 26 das 27 unidades da federação. A economista e professora dos MBAs da FGV, Carla Beni, analisa. Os dados do CAGED para julho apontam uma recuperação do mercado de trabalho com uma certa consistência já e melhor do que as instituições financeiras, gestoras e consultorias tinham até imaginado. Essa situação ela é muito importante porque você retoma uma expectativa melhora de emprego e renda. Para ela, a taxa de juros alta ainda dificulta a velocidade da abertura de novos postos de trabalho. Mesmo assim, o resultado foi bom e as perspectivas são animadoras. Com a valorização do salário mínimo agora aprovada para estabelecer isso a partir de 2024 e a retomada do setor do PAC, ou seja, construção civil, Minha Casa Minha Vida, esse resgate das obras paradas também, isso é algo que vai dar um novo impulsionamento nos próximos meses para o mercado de trabalho. Ainda de acordo com o CAGED, o estoque, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, ficou em 43.610.000 vínculos em julho. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.032,56, um aumento real de R$ 19,33 na comparação com o mês anterior. Em relação a julho do ano passado, o ganho real foi de R$ 38,06. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. 7h13 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira e já, Goiás Fomento reduz taxas de juros para micro, pequenas e médias empresas. Fórum propõe um aumento de faturamento do MEI para R$ 144.900. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21 agora, 7h21, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 31 de agosto. Olha, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira a favor da aplicação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com voto do ministro, que foi o primeiro a se manifestar na retomada do julgamento, o placar está 2-2. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado hoje. O próximo a votar é o ministro Cristiano Zanin. A tese do marco temporal estabelece que só pode haver a demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, que era no dia 5 de outubro de 1988. E ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin autorizou ontem que o general Gonçalves Dias, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, possa recorrer ao silêncio durante depoimento na CPI dos atos golpistas marcado para esta quinta-feira. Zanin afirmou que a medida somente poderá ser utilizada para que o ex-ministro não produza provas contra si próprio. A convocação de G. Dias é defendida pela oposição. Ele comandava o GSI no início do governo do presidente Lula e deixou o cargo após a divulgação de imagens de câmera de segurança do Palácio do Planalto. E o Fórum propõe um aumento de faturamento do MEI para R$ 144.900. Quem traz os detalhes é Denise Coelho. O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aprovou recentemente a proposta de ampliação do limite de faturamento do microempreendedor individual para R$ 144.900. Com esse aumento, a proposta do Fórum cria uma nova faixa de alíquota do Simples Nacional para o MEI. Segundo a regra atual, o microempreendedor com faturamento até R$ 81.000, teto atual,
vai continuar pagando o valor fixo de 5% do salário mínimo. O novo texto propõe a criação de uma faixa para mês que faturam de 81 mil a 141.900, que terá uma alíquota de R$ 181,14. O presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, a CONAMP, Ercílio Santinoni, detalha a importância da medida. Uma possibilidade do MEI, que está tendo dificuldade de se considerar MEI, porque está ultrapassando o faturamento de R$81 mil por mês, possa pagar um pouquinho mais e ter um tratamento totalmente diferenciado. Ele tem também a possibilidade de virar microempresa e voltar a ser MEI, que é o que nós queremos fazer na regulamentação. Ele simplesmente prova que o faturamento caiu, ele volta a ser MEI e, se aumentar a arrecadação, ele passa a ser da primeira faixa do Simples Nacional. Com o aumento do teto do faturamento, 470 mil empresas vão ter potencial de se transformar em MEI. Santinoni avalia que a medida pode facilitar a vida do microempreendedor, que está em crescimento. Hoje, se você faturar mais de que R$81 mil, até 20%, você é desenquadrado no primeiro dia do ano. Quer dizer, o desenquadramento em novembro faz com que você tenha que recolher os tributos do Simples Nacional desde o início do ano, o que inviabiliza muitas vezes a empresa. A proposta agora segue para a avaliação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e outros órgãos governamentais envolvidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25 agora. E o governo de Goiás, por meio da Goiás Fomento, reduziu as taxas de juros das linhas de crédito destinadas aos micro, pequenos e médios empresários. Algumas opções de financiamento tiveram redução de até 10% na taxa de juros, como a linha Goiás Fomento Giro e MCF, que antes operava com juros a partir de 1,74% ao mês e agora a partir de 1,58% ao mês, se o pagamento for feito em dia com limite de até R$300 mil. A linha de crédito exclusiva para o setor de turismo também teve queda de 1,43% ao mês para 1,39% ao mês. Já em linhas de crédito como a Goiás Fomento Investimento VIP e MCF, a Goiás Fomento Eficiência Energética, a taxa mínima passa de 1,37 ao mês. No total, foram 21 linhas de financiamentos que tiveram diminuição nas taxas de juros para ajudar as empresas que buscam garantir o capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e aumento da produtividade. Além da redução de taxas, a Goiás Fomento conta com condição facilitada de pagamento, com carência de até 12 meses e prazo de até 5 anos para a quitação de determinadas linhas. E uma abordagem de rotina terminou com a apreensão de 154 quilos de cocaína pura em Aparecida de Goiânia. A ação ocorreu na BR-153 na noite dessa terça-feira. Um homem de 31 anos foi preso por militares do Comando de Operações de Divisas. No momento que teve o carro inspecionado, o suspeito transportava porções de cocaína no porta-malas do Polo que dirigia. O restante da droga foi encontrada na casa onde ele vivia, situada no Jardim Helvécia. No endereço, policiais se depararam com cômodos reservados para o refino de entorpecentes. Lá apreenderam uma prensa hidráulica, mais de 150 quilos de cocaína pura, 10 garrafas com éter e acetona e outros insumos e um carregador de pistola e 45 munições. O detido foi encaminhado com o carro e o material apreendido à central de flagrantes. 3 outros laboratórios foram descobertos somente neste mês na Grande Goiânia. E após trazer os dados a nível nacional, agora o estado de Goiás registra mais de 5 mil novos postos de trabalho no mês de julho. Vamos conferir com Leandra Matos. De acordo com o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estado de Goiás criou 5.435 postos de trabalho durante o mês de julho de 2023.
O setor de serviços é o destaque, com aproximadamente 42%, ou seja, 2.282 das novas vagas na geração de empregos no estado. As atividades de informação, comunicação, financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas representam a maior parcela desse número. Em segundo está a ala de transporte, armazenamento e correio, que computou 567 novos trabalhos, enquanto 505 dos cargos gerados correspondem a outros serviços. Em relação a outras áreas da economia goiana, os resultados são igualmente promissores. Em segundo lugar, após o setor de serviços, a indústria registrou os números mais expressivos, com 1.196 novos empregos, seguido pelas atividades econômicas agropecuárias, com 1.106, e do comércio, que criou 1.035 novas vagas. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, o saldo de empregos formais em Goiás está positivo, em 63.661 vagas. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28 agora. Os mais de 37 mil torcedores que foram ao Allianz Parque na noite desta quarta-feira viram um amistoso de luxo. Sossegado após a goleada por 4-0 na Colômbia, o Palmeiras ficou no 0-0 com o Deportivo Pereira e confirmou a vaga nas semifinais da Conmebol Libertadores pelo 4º ano seguido. O jogo de ida fora de casa já havia decidido o confronto. No primeiro jogo sem Dudu, lesionado e fora da temporada, o técnico Abel Ferreira testou formações alternativas e colheu avaliações para o restante do ano, que além da semi do torneio sul-americano, reserva um clássico contra o Corinthians já no próximo sábado, isso pelo Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo segue com preços enfraquecidos. A indústria ainda se depara com escalas de abate confortáveis, o que tem sugerido por novos testes de preço em patamares mais baixos. Lembrando que todo esse movimento está atrelado à queda de preços médios da carne bovina no mercado internacional e, por consequência, a queda das receitas de exportação. A carne do atacado também veio apresentando queda em seus preços nas últimas semanas, é o que diz o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, a referência para a arroba do boi gordo ficou nesta quarta-feira a R$ 199. Já em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$ 192 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, Minas Gerais, o arroba teve o preço de R$ 203. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada em R$ 198. E já em Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$ 184.